As fibras dietéticas alimentares apareceram. Então essa parte. É bem pouquinho. Bom, já está gravando. Então, eu não postei, mas eu gravei o último falando. Vou postar tudo agora, que agora eu estou me lembrando. Falando sobre os carboidratos, aqueles que eu até deixei as questões. Falei sobre os carboidratos, que tem os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Daí a última parte, que são dos carboidratos, são as fibras. As fibras, elas entram, né, no grupo dos carboidratos porque elas são vêm das plantas, né, digamos assim. Então, as fibras, elas podem ser chamadas de ou fibras dietéticas ou fibras alimentares, que é a parte que é comestível, né, das plantas, né, ou dos carboidratos. Só que as fibras, elas podem também resistir à digestão, né, e absorção no intestino. Elas podem chegar intactas no intestino e elas podem tanto passar intactas até sair e ajudar a se formar o bolo fecal, ou elas podem participar na fermentação no intestino grosso, porque no intestino grosso a gente possui as bactérias da flora intestinal, ou mais atualmente chamada de microbiota, que é onde tem as bactérias boas no nosso organismo. Ajuda a produzir alguns aminoácidos, ajuda no sistema imunológico. Então, é normal a gente ter essas bactérias. Agora, também tem algumas bactérias que podem ser, digamos, patogênicas. Agora, quando essa desregulação, né, então, aí podem surgir algumas doenças, algumas complicações. Mas, de forma geral, as bactérias não são só as bactérias ruins. Por exemplo, os lactobacilos são bactérias benéficas, que ajudam na fermentação. Ajudam na fermentação do leite, né, para formar o iogurte, aquela bebida bem gostosinha, que tem lactobacilos vivos, né, bem docinha. Mas elas também ajudam na fermentação do nosso intestino para produzir alguns ácidos, algumas substâncias boas para a gente. Né? Deixa eu ver. As fibras, elas podem estar presentes no alimento, né? Ou elas podem ser adicionadas, por exemplo, na indústria, né? Os produtos industrializados, eles conseguem adicionar alguma quantidade de fibra, seja a fibra que é insolúvel ou a fibra solúvel, né? Que a gente vai ver depois essa diferença entre as fibras. Mas é possível adicionar os alimentos, por exemplo, já teve. Eu não sei agora se elas vão fazer o papel que elas fariam, assim, naturalmente, que presente nos alimentos. Mas eu já teve uma época que eu vi margarina com fibras, já vi leite com fibras. Agora, se vai desempenhar o papel que está escrito no rótulo, aquela fibra vai desempenhar o papel do que seria uma fibra de origem natural, aí já não sei te falar, mas o produto era mais caro, né? Agora, se fazia o efeito ou não. Tinha aquele iogurte Activia. Ele, além de ele ter os lactobacilos, né, que são os micro-organismos, tinha alguns que também tinham aveia, outros tinha ameixa, que a ameixa tem uma fibra solúvel, que é bom, ajuda na fermentação e ajuda também um pouco no trânsito intestinal. Então, talvez fizesse efeito, ou poderia ser um efeito psicológico também. Às vezes, a propaganda induz a pessoa, né, a adquirir o produto, tomar o produto, e você compra com aquele intuito de ajudar no trânsito intestinal, né, diário, assim, ou mais frequente, né, no caso das pessoas que tinham constipação, que elas iam menos vezes durante a semana ao banheiro, então pode ajudar, né? Mas tem gente que toma e não faz o efeito, então não sei se, assim, tanto que diz que está presente, né, pode ser o suficiente. Mas pode ser adicionado dessa forma, né, assim como da manteiga, do leite,
Assim, nas bolachas, né? Pode usar a farinha integral, que daí a farinha integral tem as fibras solúveis, né? Pode ser enriquecido com fibras, por exemplo, se o alimento já tem uma quantidade de fibra, e daí você coloca mais quantidade de fibra naquele alimento, ele fica rico em fibras, né? Então, aí pode ser nesse caso que é adicionado, que está escrito. Então, elas podem ser divididas em fibras solúveis e insolúveis, né? E também elas podem ser ingeridas na forma natural, assim, por exemplo, as fibras dos alimentos crus, né? Elas estão na sua forma natural. Quando você faz um legume cozido, quando você aquece aquele alimento, então o calor, ele dá uma abrandada nessas fibras, por exemplo, né? Elas, digamos assim, elas são mais duras, resistentes, aí elas ficam menos resistentes, né? Elas ficam mais fáceis de mastigar, por exemplo, do que... deixa eu pegar um exemplo aqui. Tipo brócolis. Eu já comi brócolis cru e brócolis refogado, e é diferente. Você tem que mastigar mais. O cru, né? Tipo repolho. Lembrei. Repolho. Repolho cru, você tem que mastigar mais, porque as fibras estão na sua forma natural, não foram aquecidas. Agora, se faz um refogado, repolho refogado, aí você precisa mastigar ainda, não tem como você engolir inteiro. Pode entalar ali no esôfago, pode descer machucando, né? Mas, assim, você tem que mastigar, mas você mastiga menos, às vezes menos, mastiga com menos força, assim, né? Menos vigorosamente, não sei se essa palavra é boa. Mas você dá uma mastigadinha e já consegue engolir sem causar desconforto na deglutição. Diferente do repolho cru, ou uma selga, mesmo a alface, né? Se você, algumas partes do talo, por exemplo, se você não mastigar bem, se você mastigar pouco, engolir, pode causar um certo desconforto na hora que você for engolir, né? Então, o processo de cocção, né, o cozimento ou aquecimento, né, que é a forma que é usado com o calor, ele dá essa abrandada nas fibras. E algumas fibras, por exemplo, se elas precisavam estar inteiras para ajudar a formação do bolo fecal, por exemplo, né? Então, quando você aquece, ela perde um pouco dessa ação, porque elas ficam menos resistentes, e para formar o bolo fecal precisa estar, digamos, mais resistente. Então, o calor faz isso com as fibras, faz com que ela perca um pouco dessa resistência, né? E daí, por consequência, perde a função. Bom, as fibras solúveis, elas englobam as pectinas, as gomas e as mucilagens, né? E aqui tem as beta-glicanas, que é um tipo de fibra. Né? Então, ele não tem muito efeito na evacuação comparado com as fibras insolúveis. Mas elas possuem efeito porque essas fibras solúveis em contato com a água, né, seja assim, fora do nosso corpo, né, se você pegar, por exemplo, uma linhaça, né, uma chia, por exemplo, que você colocar com água, ela vai formar um gel. Então, ela tem essa capacidade de formar esse gel, digamos. Então, o nosso corpo, né, depois que você engole, tá no estômago, enfim, com todos os líquidos ali dentro, ela também tem essa capacidade de formar esse gel, né, no nosso corpo. E então esse gel ele vai servir de alimento para aquelas bactérias boas que eu falei ali no comecinho, né? E daí essas bactérias vão fermentar e vão produzir algumas substâncias boas. Elas podem fermentar demais ou elas podem fermentar assim no nível adequado, né?
E as fibras solúveis, elas vão ajudar na redução da glicemia, né? Porque elas vão dificultar a absorção da glicose, né? Então, e por consequência, vai retardar que a glicemia aumente, assim, drasticamente, né? Aumente muito. Ela vai aumentando aos poucos. E ela vai impedir, né, essas fibras, as fibras solúveis, elas impedem essa absorção rápida, assim, né, do intestino pela glicose, né, então por isso que elas vão reduzir a glicemia e vai retardar, né, a absorção da glicose e também pode retardar a absorção de alguns lipídios no intestino delgado. Então, pode ser bom para o seu tio, Samia, comer esses tipo fibras assim. Você põe a chia na água e forma tipo um gelzinho assim, né? A linhaça também, mas a chia é mais gostoso. Você pode pôr ou na água, ou você pode pôr em sucos. Então, fica tipo uma sobremesinha, assim, um saguzinho assim, né? Então, pode pôr suco de preferência, colocar suco natural, não industrializado, porque industrializado tem bastante açúcar. Então, as fibras solúveis, elas também vão ajudar a retardar o esvaziamento gástrico. Então, quando você faz uma refeição que tem fibras, né, na sua composição, demora mais para esvaziar o conteúdo gástrico e, consequente, você vai demorar um pouco mais para você sentir fome. Porque as fibras solúveis, elas vão dar um certo volume, né, e vai retardar a absorção dos outros nutrientes. Então, demora um pouco mais a digestão e demora um pouco mais para você sentir fome. Também ajuda a diminuir os níveis do colesterol e também ajuda a proteger o câncer contra o câncer de intestino. Às vezes, pessoas que têm sérios problemas com a evacuação, né, podem desenvolver ao longo do tempo e outros fatores também pode desenvolver o câncer de intestino. Então, como as fibras vão ajudar na função intestinal, então, por consequência, ajuda a proteger o intestino contra esse tipo de câncer. Então, como eu disse, elas podem servir de fonte de alimento para essas bactérias que são fermentadoras no intestino grosso. Então, vão produzir esses ACGC, que é o ácido graxo de cadeia curta, que é um tipo de gordura, que é bom, assim, no nosso corpo. Então, são 3 tipos: ácido lático, ácido propiônico e ácido butírico, né? Então, esses são o tipo de ácidos de cadeia curta. Depois a gente vai estudar um pouco sobre os ácidos graxos, sobre os lipídios. Então, tem ácido graxo de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa. Cada um tem digamos, uma função, né? E varia conforme a estrutura química também. Então, esses ácidos graxos, eles podem ser oxidados, como se fossem degradados, para produzir a energia que a célula utiliza, que é o ATP. Então, é uma coisa boa, porque ajuda a produzir a energia que as células precisam. Já falei aqui da formação dos géis, que podem ser diferentes, né, viscosidades, diferentes, digamos, texturas, e que isso vai ajudar a aumentar a viscosidade do conteúdo alimentar. Agora, algumas fontes, coloquei bem poucas, mas que são fontes de fibras solúveis, são a aveia. A aveia tem uma fibra que é beta-glucano, que é uma fibra solúvel.
Os feijões, todos os tipos de feijões, as leguminosas, contêm as fibras solúveis. Cenoura, as frutas cítricas contêm as pectinas. Então, frutas cítricas são boas para fazer geleia, porque na geleia precisa da pectina. Na ervilha e nos legumes em geral, eles contêm as fibras também solúveis. Alguns legumes também contêm as fibras insolúveis. Bom, agora as fibras insolúveis, elas são as fibras que não são digeridas, elas não vão formar esses géis e elas vão passar intacta pelo trato gastrointestinal. Então, com isso, como elas vão passar intactas, né, digamos, inteiras, elas vão ajudar no volume do bolo fecal. Então, isso vai ajudar a formar o bolo fecal e com que ele seja também eliminado, né? Com que ele transite mais facilmente no nosso intestino. A gente precisa beber água e precisa comer fibras. Isso que é a junção das duas coisas boa para que possamos fazer cocô. De forma normal, fisiológica. Não estou falando quando tem diarreia, quando tem alguma patologia, nem quando a pessoa faz a cirurgia do estômago, ou quando, às vezes, tem uma amiga minha que tirou a vesícula, então, quando ela come alguma coisa, ela tem uma diarreia, assim, logo, né? Ou quando, por algum motivo, câncer, alguma outra doença, a pessoa ela precisa retirar uma parte do intestino, então aí esse trânsito intestinal que demoraria mais, ele começa a demorar um pouco menos, né? Mas aí foi por uma intercorrência, né? Por essa ação externa, digamos, né? Quanto menor o seu intestino, mais rápido vai... mais curto vai ser o caminho até as fezes saírem. Então, nas fibras insolúveis, as fibras, elas englobam a celulose, a lignina e a hemicelulose. Então, elas podem ser um pouco fermentadas, mas de forma mais lenta. Também podem, por essa bactéria, mas é para ela fazer o bolo, assim, ajudar mesmo no bolo fecal e melhorar o trânsito intestinal. Isso. E ajuda a prevenir ou melhorar a constipação intestinal, que é a prisão de ventre, ou seja, a pessoa tem dificuldades para evacuar, ou a pessoa só consegue evacuar tomando medicamento, tomando, né, laxante. A pessoa não consegue evacuar de forma natural, comendo comidas e tudo, né, e tomando líquidos, enfim. Às vezes ela passa dias até conseguir evacuar, e não é muito bom, às vezes é uma semana, tem gente que chega a 15 dias, eu já vi casos de pessoas evacuar com uma vez por mês, é complicado a vida. Algumas pessoas podem ter o intestino um pouco maior do que, digamos, que é o normal. Então, aí, esse trânsito intestinal demoraria um pouco mais de tempo para conseguir fazer a evacuação total, né? Sair as fezes. Então, pode ter essa intercorrência, né? Mas, de forma geral, se você quiser praticar atividade física, ingerir uma boa quantidade de água e de alimentos como frutas, verduras, legumes, principalmente os crus, é para você evacuar de uma forma mais natural, sem fazer força, sem machucar, às vezes, né, sem ter que sair sangue, sem ter que forçar a musculatura, né, do ânus, né, não precisa fazer força. É para ser assim, né? Mas nem todos conseguem assim. Então, as fibras insolúveis, elas possuem essa ação mecânica, ou seja, no peristaltismo, que são os movimentos do intestino, como a gente
deu uma estudada, que são os movimentos para que o conteúdo que sai do intestino, do estômago, que já passou pelas fases de absorção dos nutrientes, absorção de água, então esse conteúdo ele vai sendo cada vez mais absorvida a água, e ele vai tomando uma certa forma, que é a forma que mais próximo da evacuação. Então, essa ação mecânica é essa ação do peristaltismo, dos movimentos intestinais, para que o bolo fecal, né, vire as fezes e seja, de fato, evacuado. E também pode, as fibras insolúveis também podem afetar a digestão dos lipídios, né, pela absorção desses sais biliares, ou é bile, né, ou chama de sais biliares, ou chama de bile, que é aquela substância que é como se fosse um detergente, né, que vai ajudar na degradação das gorduras, dos lipídios no nosso corpo. Tá. Então, as fibras solúveis, elas proporcionam uma limitação sensorial e uma textura arenosa. Dependendo da quantidade de fibra que tem no alimento, ele pode dar essa sensação arenosa. Ou, por exemplo, se você toma um suco e não coa, aquelas fibras dão uma sensação, digamos, menos agradável, menos palatável, menos gostoso, né? Porque você vai estar tomando suco, mas vai estar, tipo, é como se você tomasse e comesse o suco, porque as fibras estão lá e elas vão ficar na sua boca, você vai dar uma mastigadinha assim nas fibras para poder engolir, elas vão passar pela cavidade bucal aqui para poder engolir. Mas tem alguns alimentos que também podem ter as fibras e não ficar assim tão gostoso. Por exemplo, a pessoa por exemplo, o pão. Tem gente que só come pão branco. Daí, quando vai comer um pão que tem farinha integral, né, que deve ter essas fibras, que é a farinha de trigo, né, ela é integral, pode achar que o pão não fica tão gostoso, o pão não fica tão clarinho. Então, isso pode atrapalhar no sabor, né, na aparência. A pessoa pode ver e não gostar da cor, não gostar daquele produto, só porque ele tem as fibras. Então, as fibras podem causar isso. Apesar de elas serem muito benéficas, como a pessoa já estiver acostumada com certo produto, ela pode ter essa dificuldade ou não aceitar um novo produto por conta das fibras, dessa situação que as fibras causam no alimento. Mas nada que com o tempo, testando, né, se readaptando aos novos hábitos alimentares, a pessoa não consiga se adaptar a esse novo paladar, esse novo aspecto do alimento. Mas tem que dar uma forçadinha, tem que ir tentando, testando, igual quando faz com criança. Não gostou dessa papinha, vamos testar outras papinhas com outros tipos de alimentos. E com a gente é a mesma coisa. Bom, o consumo diário das fibras solúveis não tem uma quantidade, assim. Agora, das fibras insolúveis, a quantidade de consumo diário, que é o indicado, é de 20 a 25 gramas de fibras. O que pode ser, esses valores podem ser consultados em algumas tabelas de alimento, né? Tem uma tabela da USP, que eles fizeram uma análise, então tem todas as quantidades de nutrientes, seja de carboidrato, de água, de proteína, de gordura, de fibras, de vitaminas, de minerais. Eu posso procurar, acho que eu tenho aqui, se vocês quiserem, eu posso postar para vocês. E inclusive as fibras, né, tem quase todos os nutrientes.
entre fibras, carboidratos, macronutrientes e micronutrientes, e quantidade de água, e enfim. Então, mas pode ser consultado também nos produtos, na tabela nutricional que tem nos produtos industrializados, porque tem alguns produtos que, apesar de serem industrializados, eles têm fibra. Então, vai na tabela e daí vê quanto que é. Só que tem que lembrar que, vamos dizer, se é um pacote de bolacha. Se você comer o pacote inteiro, aí não é a quantidade que está ali no rótulo, porque nas embalagens eles colocam por porção. Daí vamos supor que a porção que está na tabela nutricional é a porção de 3 bolachas, e o pacote tem 15 bolachas, por exemplo. Então, aí o valor que tiver na quantidade de fibras, você tem que multiplicar, se é 3, por 5, nesse caso do exemplo, né? Mas aí varia. Às vezes a porção é em unidades, às vezes é em medidas caseiras e às vezes é em gramas. Mas, tipo, se for no caso da bolacha, é unidade e acho que os dois, unidade e gramas. Então, se você não quiser fazer a conta, você vai ter que fazer a conta, na verdade, né? Mas aí, ou da grama ou das unidades que você comeu. Então, o que eles vêm uma informação sobre as fibras no rótulo, porém, se você comer o pacote todo, aí você tem que fazer a multiplicação, porque eles colocam a vigilância, colocam os dados de referência de acordo com porções, e cada alimento tem uma quantidade tem uma porção específica determinada pela Anvisa, de como deve ser feito esse cálculo. Então, dá para saber, mas tem que fazer uma pequena conta. Tudo tem que fazer conta. Senão vão escapar das contas. Bom, mas as fontes alimentares são os grãos integrais, né? Farinha de trigo integral, aveia também, aqueles flocos de aveia, que tem farelo de aveia, farinha de aveia, que é um pouco mais refinado, digamos. Agora, os flocos, digamos, mais integral. Tudo que é integral, eles contêm as fibras. Quer dizer que eles não foram refinados. E os refinados, eles perderam a fibra, seja dos grãos, normalmente dos cereais, né, que são os grãos, eles têm parte com fibra, por exemplo, arroz integral. Tem arroz integral porque tem uma casquinha, que é a fibra do grão, e arroz branco, que perdeu essa casquinha, tipo, no refino lá, né, na indústria. Então, a farinha de trigo é a mesma coisa, eles moem com uma parte e na farinha refinada eles descartam, vai para a ração dos animais, essas fibras, e a gente come a parte que é refinada. Então, tudo que tiver escrito refinado, por exemplo, macarrão, também tem macarrão integral ou não integral, que daí é o macarrão, o refinado, que é o comum, que é só com farinha de trigo branca e às vezes tem ovos. Mas, assim, a farinha de trigo branca, ou normalmente as farinhas que podem ser brancas, elas são refinadas. Tipo, se tem uma farinha marrom, aí a farinha branca ela é uma farinha refinada e a farinha marrom ela é farinha integral. Mas não só os grãos, então, que faz pães, massas, qualquer tipo de massa que seja no bolo, tem bolos que vão com farinha integral. Por exemplo, se você faz um bolo, eu já vi bolo de banana que vai casca de banana. Então, ele pode se tornar integral ou parcialmente integral, porque você colocou a casca da banana e na casca da banana tem fibras. Então, ele pode ser meio integral ou integral por conta da casca. Então, se você adicionar a casca ou fizer a preparação de alguns vegetais com casca, por exemplo, maçã com casca, né? A casca da maçã tem também fibras, as frutas e as verduras, os legumes com casca e, de preferência, os crus,
eles têm as fibras não abrandadas, ou seja, a sua forma natural, como eu disse no começo. Então, digamos que é a fibra integral, né? Sem passar pelo calor. Os alimentos que a gente puder comer com cascas, frutas, por exemplo, uva, a gente come a uva e joga a casca fora, mas na casca que tem a vitamina, na casca que tem o resveratrol, que tem essas fibras da uva que está no bagaço que a gente joga fora. Então, a gente só come onde tem mais açúcar e água. Mas se a gente pudesse, né, que a gente não está acostumado, por exemplo, de jabuticaba. Jabuticaba prende o intestino, mas se você comer com a casca, já não prende tanto, mas quase ninguém come com a casca. Então, se puder fazer o máximo de alimentos com a casca, não tirar a casca, então, e de preferência cru, daí então vai estar comendo mais as fibras insolúveis, mais na sua forma natural. Por exemplo, na melancia tem fibra. Aqueles fiapinhos assim, branquinho, naquela melancia vermelha, aquilo é fibra. Aí, nesse caso, a gente come. Mas, por exemplo, a semente, que muita gente joga fora, também é fibra. Às vezes, normalmente ela passa inteira pelo intestino, pode aparecer lá nas fezes. Ou fica misturada, ajuda a formar o bolo. Então, mas ninguém come a semente, né? A semente, a gente pode comer a semente. Mas muita gente não come. A maioria não come, na verdade, né? Então, os folhosos, todos os folhosos, de preferência, né? De preferência, os folhosos na sua forma crua, eles, né, têm essa parte da fibra insolúvel. Por exemplo, se você cortar bem ali no talinho, tipo um agrião, dá para ver uns pontinhos, ou se você vai tirar aquela... Ai, como que é? Não sei, no agrião não, mas no brócolis, não tem uma casquinha, digamos, por fora, se você vai fazer, você tira aquela casquinha que é mais dura, aí você olha, tem várias linhazinhas, assim, aquilo são as fibras do brócolis, por exemplo, quando você corta uma selga, assim, o talo da selga. Então, ou quando lasca, assim, perto do talo, assim, tipo, como se fosse rasgar a folha e fica parecendo, tipo, uns fiapos, aquilo são as fibras. E tem gente que joga o talo fora, tem gente que tira, assim, né? Tem vezes que é difícil mesmo comer o brócolis com essa película, porque ela é muito dura mesmo. Mas, se for um brócolis, de repente a pessoa acha um brócolis mais novo, né? Aí não há tanta necessidade, só mastigar um pouco mais. Mas, de forma geral, todos os alimentos que são crus, que a gente consegue comer cru, como os legumes, as verduras, né, os folhosos e as frutas, eles vão ter, você vai estar comendo essa fibra integral, né, essa fibra, digamos, insolúvel, e algumas também na verdade, podem conter os dois, tanto a fibra insolúvel quanto a fibra solúvel. O que é bom você comer o alimento todo, que daí você consegue ter várias fontes de fibra, além de todos os nutrientes e água também que os vegetais nos proporcionam. Enfim, alguma pergunta? Não. Então... Ai, professora, boa parte da aula, como eu estou longe do Wi-Fi, deu uma cortada, mas deu para entender, sim. Mas vai ficar aqui gravado, daí, se você conseguir acessar na plataforma depois, aí vai estar tudo gravado, eu acho.